Você já percebeu que todas as manhãs, quando acorda, tem diante de si uma chance de moldar seu dia conforme deseja? Cada amanhecer traz a possibilidade de construir a jornada que almeja. Contudo, muitas vezes deixamos que fatores externos influenciem nosso humor. Nosso equilíbrio é perturbado por elementos como o tráfego, as condições meteorológicas, o temperamento alheio e uma série de pequenos contratempos. No entanto, imagine se eu lhe dissesse que está ao seu alcance retomar esse controle? E se fosse possível agir como se esses contratempos fossem irrelevantes, independente do que aconteça durante seu dia? Parece um feito inatingível? Vamos explorar essa ideia. Considere o seguinte cenário. Você está a caminho do trabalho e subitamente alguém lhe ultrapassa de maneira abrupta. Imediatamente você é tomado por irritação e frustração. Seu coração dispara. Você pode até proferir palavras rudes e isso afeta seu humor pelo restante do trajeto e até mesmo ao chegar no trabalho. Mas pense bem, naquele exato instante, você não foi fisicamente afetado, não ocorreu um acidente, não houve consequências diretas. Foi apenas um incidente que sua mente registrou como uma ameaça ou um insulto. Não estou justificando a imprudência alheia, mas estou sugerindo que você tenha a escolha de como reagir a esses incidentes. Você pode permitir que isso estrague seu dia, ou pode optar por não deixar que afete você. Quando enfrentamos algo que julgamos desagradável ou perturbador, nosso corpo reage quimicamente, entrando no modo de luta ou fuga, dominado pelas emoções, onde a lógica é frequentemente esquecida. E se você conseguisse interromper esse ciclo? E se no momento em que a carga emocional começasse a surgir, você decidisse conscientemente não dar seguimento a essa reação? Isso não é fácil, mas é possível treinar sua mente e seu corpo para permanecerem serenos e concentrados, não importando os desafios que apareçam. Adotar uma postura indiferente AOS contratempos significa cultivar o que denomino de traços de força vital essencial. Isso envolve reconhecer seu poder pessoal e lembrar-se de que você é o arquiteto de sua realidade e não uma vítima das circunstâncias. Um desses traços é a imperturbabilidade, a habilidade de permanecer calmo, tranquilo e impassível diante de qualquer adversidade. É o antídoto para ser facilmente perturbado ou incomodado, reconhecendo a capacidade de enfrentar qualquer adversidade sem perder sua estabilidade emocional. Outro aspecto crucial é a capacidade de desapego, evitando ser facilmente perturbado ou desestabilizado. Quando você mantém a imperturbabilidade, desliza pela vida com elegância e tranquilidade, impedindo que ocorrências externas afetem sua compostura. Você pode estar pensando, isso tudo é ótimo na teoria, mas como posso realmente aplicar isso na prática? Amigos, tudo começa com a consciência. É fundamental estar plenamente atento a OS, seus pensamentos, emoções e sensações corporais em todos os momentos. Ao detectar aquele primeiro sinal de irritação ou raiva, identifique-o pelo que realmente é, um mero sinal, um estímulo cerebral. Nesse instante, você tem uma escolha. Pode se apegar a esse sentimento, permitindo que ele o domine, ou pode conscientemente quebrar esse ciclo. Respire profundamente, sinta a conexão dos seus pés com o solo e lembre-se: eu não vou permitir que isso me afete. Eu controlo meu estado de ser. É como se você apertasse o botão de reset em sua mente e corpo. Você opta por manter-se centrado, atento e sereno, não importa o que ocorra ao seu redor. E deixe-me dizer-lhe, quando você começa a agir como se nada pudesse perturbá-lo, isso se torna extremamente empoderador. Você perceberá que se movimenta pela vida com uma nova sensação de paz e leveza. As coisas que antes o perturbavam agora mal serão notadas. Pare de se preocupar com as pequenas coisas, pois você entenderá que, no grande esquema da vida, tudo são pequenas coisas. Aqui está o segredo. Ao começar a manifestar esses traços essenciais de vitalidade, como a imperturbabilidade e o desapego, você verá que seu ambiente externo começará a se transformar. As situações e pessoas que antes o incomodavam passarão a ter cada vez menos efeito sobre você. É como se você estivesse operando em uma frequência completamente diferente, uma de paz interior e estabilidade emocional. Então, como se alcança isso? Pois bem, amigos, é uma questão de prática, muita prática. Contudo, o esforço é amplamente recompensado. Inicie observando-se atentamente durante o seu dia. Quando perceber aquela tensão emocional crescendo, seja por um comentário desagradável, um café derramado ou semáforos vermelhos consecutivos no seu trajeto, faça uma pausa. Observe esses sentimentos sem julgamento ou apego. Inspire profundamente e lembre-se:
Eu não vou permitir que isso me afete. Eu comando o meu estado de ser. Fale isso em voz alta se necessário. Transforme essas palavras em seu mantra, sua âncora, para retornar à calma e serenidade. Inicialmente, isso pode parecer forçado ou estranho, e isso é normal. Tudo o que vale a pena conquistar demanda tempo e dedicação. Mas, à medida que você persistir e tornar isso um hábito, descobrirá que fica cada vez mais fácil manter-se inabalável. Eventualmente, isso se tornará algo natural para você. Quando começar a cultivar esses atributos de imperturbabilidade e capacidade de desapego, notará transformações significativas em sua vida. Os estresses e ansiedades que antes o afetavam agora terão pouco ou nenhum efeito. Você transitará por seus dias com uma leveza e tranquilidade que talvez nunca tenha imaginado ser possível. Claro, ainda enfrentará desafios e dificuldades, pois fazem parte da vida. No entanto, perceberá que consegue lidar com eles com muito mais elegância e resistência do que antes. Será capaz de manter sua estabilidade, independentemente das tempestades que surgirem. Meus amigos, convido-os a se comprometerem consigo mesmos hoje. Comprometam-se a aprender a agir como se nada os afetasse. Dediquem-se a desenvolver essas qualidades essenciais de uma força vital suprema, a imperturbabilidade e a habilidade de se desapegar. Não será uma mudança instantânea, mas com prática contínua e dedicação, você descobrirá que pode navegar pela vida com uma nova sensação de liberdade, serenidade e paz interna. Deixo-lhes com isso. Ao aprenderem a agir como se nada os afetasse, vocês não apenas transformarão suas próprias vidas, mas também se tornarão uma fonte de inspiração para aqueles ao seu redor. Sua presença serena e centrada será uma luz para outros, lembrando-os de que a verdadeira paz e empoderamento vem de dentro. Estão prontos para retomar o controle sobre seu estado de ser? Estão prontos para assumir uma vida definitiva de força e aprender a agir como se nada os afetasse? Se sim, então vamos iniciar essa jornada. Começa agora, neste exato instante, e as recompensas serão maiores do que vocês podem imaginar. Um grande desafio que encontramos nessa trajetória é a tendência de nos apegarmos à narrativa das situações. Nossa mente frequentemente cria histórias sobre o motivo pelo qual algo é injusto, errado ou irritante. Essas histórias apenas servem para aumentar a carga emocional e dificultar a manutenção da nossa centralidade. O segredo é perceber que essas narrativas não são fatos, mas sim interpretações que nós mesmos construímos. Ao se distanciar da narrativa e simplesmente observar os eventos como eles são, sem comentários adicionais, você consegue responder de um lugar de serenidade e clareza, ao invés de reatividade. Tomando como exemplo a situação no trânsito em que alguém invade sua faixa, sua mente pode rapidamente tecer uma história de que essa pessoa é desrespeitosa e incapaz. A cada pensamento, a carga emocional aumenta. Porém, se você se observar e descrever apenas os fatos, sem interpretações subjetivas, alguém entrou na minha faixa. Você desativa a carga dramática. Não há necessidade de transformar isso em um drama pessoal ou de atribuir intenções maliciosas. É apenas um evento que ocorreu. Deste ponto de objetividade, torna-se mais fácil agir como se nada te afetasse. Outra abordagem valiosa é reinterpretar situações negativas como chances para desenvolver sua capacidade de resiliência e desapego. Quando algo desafiador ocorre, algo que normalmente te irritaria, você pode optar por encará-lo como uma oportunidade para fortalecer seu equilíbrio emocional. É como um exercício espiritual para sua estabilidade. Então, em vez de reagir com um "ah, não, isso de novo", diante de desafios ou circunstâncias difíceis, pense: ótimo, essa é minha oportunidade de praticar a imperturbabilidade. Encare isso com curiosidade genuína e entusiasmo por testar suas habilidades. Com essa alteração na mentalidade, você notará que as situações desafiadoras não mais provocam as mesmas reações automáticas de antes. Em vez de agir impulsivamente, você passará a responder de um estado consciente. A cada vez que consegue manter a serenidade e clareza, as vias neurais são fortalecidas, facilitando a resposta adequada nas próximas vezes. Entenda que, ao modificar ativamente seus padrões e hábitos profundos, você está, de fato, reprogramando seu cérebro. As conexões neurais que antes disparavam raiva, ressentimento ou irritação podem ser alteradas. É possível criar novas vias através da repetição de novos pensamentos e comportamentos consistentes. Isso exige prática contínua,
Mas imagine quão libertador seria não ser mais refém de respostas emocionais automáticas e poder transitar pelos altos e baixos da vida com elegância, compostura e uma calma interior realmente estável. Esse é o verdadeiro benefício de aprender a agir como se nada o afetasse. À medida que você pratica essa nova maneira de ser, ela começará a se refletir em todas as áreas da sua vida. Você não só reagirá de maneira diferente às situações externas, mas também às suas próprias tempestades internas de pensamentos e emoções. Descobrirá que fica mais fácil soltar, perdoar e libertar-se de ressentimentos e mágoas passadas. Tudo se torna mais leve e fluido. Em última análise, aprender a agir como se nada te afetasse é assumir uma responsabilidade radical por seu próprio estado de ser. É reconhecer que você não é uma vítima das circunstâncias, mas sim o arquiteto da sua própria realidade, influenciando o mundo com a energia e vibração que emite. Com um centro de calma e equilíbrio, você naturalmente atrairá mais situações positivas para si. Verá que as situações e pessoas que antes eram perturbadoras começam a se dissipar, como se por milagre, porque você alcançou um nível superior de consciência que não sustenta mais o antigo ciclo energético. Convido-o sinceramente a abraçar esta prática com paciência, dedicação e até mesmo com um espírito de alegria. Encare cada situação que a vida lhe apresenta como uma chance para crescer e fortalecer os músculos de sua capacidade de permanecer imperturbável. Mantenha sempre em mente que você possui o poder de escolher seu estado emocional a qualquer momento. O caminho para a imperturbabilidade pode não ser fácil, mas asseguro-lhe que os benefícios são imensuráveis. Ao final, este caminho o conduzirá a uma vida de empoderamento, liberdade e uma paz interior profunda e valiosa. Portanto, vamos iniciar nossa jornada para se tornar imperturbável diante de qualquer circunstância, aqui e agora. Um dos fundamentos essenciais que devemos adotar é a ideia de que nada do que nos acontece é intrinsecamente bom ou ruim. Esses são apenas rótulos e julgamentos que impomos baseados em nossas percepções condicionadas. Os eventos em si são neutros. É nossa percepção, nossa reação interna, que lhes confere significado e peso emocional. Considere o exemplo de uma tampa de segurança à prova de crianças em um frasco de medicamento. Para uma criança, essa tampa é apenas um obstáculo frustrante que a impede de alcançar o que deseja. Para um adulto, particularmente um pai, essa mesma tampa é uma proteção essencial que mantém seu filho seguro de possíveis perigos. É a mesma tampa, mas percebida de maneiras distintas, dependendo do contexto e da interpretação. Ao aprendermos a tomar distância e reconhecer que os eventos são neutros por si só, fica mais fácil agir como se eles não nos afetassem. De uma perspectiva mais elevada, eles de fato não perturbam. As perturbações surgem apenas quando nos engajamos em nossas narrativas pessoais e nos deixamos levar por gatilhos emocionais. Não estou propondo que nos tornemos desprovidos de sensibilidade emocional ou nos distanciemos de nossas emoções. Elas são componentes essenciais da nossa experiência humana. Contudo, é possível aprender a interagir com elas de forma distinta, tratando-as como visitantes temporárias e não como moradoras permanentes que ocupam espaço em nossa mente. Quando você se deparar com uma situação desafiadora, que normalmente desencadearia uma resposta emocional, experimente o seguinte: em vez de repelir ou combater essa emoção, apenas amplie sua consciência para acolhê-la. Observe a energia pura que ela traz e acompanhe como essa sensação se intensifica e eventualmente se dissipa, tal como uma nuvem que passa pelo céu. Você pode sentir uma pressão no peito ou na barriga, enquanto a emoção atravessa seu corpo, ou talvez uma sensação de calor e rubor. Em vez de tentar evitar ou reprimir esses sentimentos, permita-se vivenciá-los conscientemente. Sinta-os, mas evite alimentá-los com pensamentos adicionais. Veja-os como uma onda que sobe e depois se recolhe de volta ao mar. Observe-os com curiosidade e aceitação. Você perceberá que as emoções perdem muito de seu impacto e atração quando deixam de ser pegajosas. Isso cria espaço para que elas fluam através de você, em vez de envolvê-lo e sobrecarregá-lo. Isso é crucial para aprender a agir como se as circunstâncias externas não o afetassem. Aqui reside a verdade fundamental. Nada externo realmente o perturba, a menos que você interiormente permita. Esses gatilhos só possuem poder porque nós lhes damos poder através de décadas de hábitos e condicionamentos.
Mas, neste exato momento, você pode escolher conscientemente retirar esse poder e desvincular-se dessas reações automatizadas e condicionadas. Tudo se resume a compreender que o verdadeiro controle está dentro de nós, não nas pessoas ou circunstâncias externas. Conforme você pratica mais este trabalho interno de dissociar sua identidade das condições externas, você começará a notar duas mudanças significativas. Primeiro, as coisas que costumavam perturbá-lo terão cada vez menos efeito sobre você. Situações que antes eram irritantes se tornarão meros incômodos que você pode facilmente ignorar. Segundo, mesmo quando desafiado por situações que momentaneamente o desequilibrem, você encontrará uma capacidade aumentada de retornar rapidamente ao seu estado natural de imperturbabilidade. A carga desses momentos não durará e não se espalhará para outras áreas de sua vida, permitindo que você recupere a estabilidade e a calma com maior facilidade. Essa transformação leva a um dos maiores benefícios de desenvolver esta forma de ser: a preservação de uma enorme quantidade de energia vital que anteriormente era desperdiçada em negatividade, estresse e reações impulsivas. Imagine o que você poderia alcançar em sua vida se não estivesse constantemente drenando sua força vital. Você disporá de mais presença, clareza e poder pessoal para focar no que realmente importa, tornando-se uma pessoa mais centrada, aterrada e não reativa, tomando decisões a partir de um lugar de discernimento, ao invés de ser arrastado por cada emoção passageira. Em muitas tradições antigas, alcançar um estado de imperturbabilidade absoluta era visto como o ápice da realização humana. Manter-se equilibrado e firme em qualquer situação, seja na pobreza ou na riqueza, no prazer ou na dor. Esses sábios compreendiam que nesse estado de ser imperturbável, nos transformamos em verdadeiros arquitetos de nossa realidade, em vez de meros espectadores passivos das vicissitudes da vida. Vivemos como criadores conscientes, imunes a OS altos e baixos, que perturbam aqueles ainda presos à reatividade e à falta de autodomínio. Certamente, atingir esses patamares de autorrealização é uma jornada que demanda prática dedicada ao longo de muitas vidas. Contudo, o aspecto maravilhoso é que podemos iniciar esse caminho agora mesmo, neste exato instante, simplesmente ao estabelecer a intenção de agir como se nada nos incomodasse. Com essa intenção solidamente estabelecida, cada obstáculo ou desafio que encontramos se transforma em uma chance de expandir e fortalecer nossos músculos de imperturbabilidade. Nos comprometemos a praticar a estabilidade diante de qualquer tempestade. A cada vez que conseguimos isso, intensificamos nossas vias neurais de tranquilidade e estabelecemos novos padrões de pensamento e comportamento para nossa mente e corpo, até que eventualmente isso se torne nosso estado natural, ser imperturbável, até mesmo diante das adversidades, agindo como se nada pudesse nos afetar. Alcançar esse estado naturalmente incorporado não é uma conquista imediata, mas se desdobra gradualmente conforme você se move pela vida de maneira consciente, com sua essência enraizada e centrada em um fundamento de equanimidade. Suas ações, decisões e criações fluirão com uma harmonia, clareza e graça que parecem sem esforço. Portanto, persista no treino. Continue praticando. Renove diariamente seu compromisso com essa intenção. Celebre cada sucesso e trate-se com compaixão nos dias mais difíceis. Nunca abandone sua capacidade de dominar a arte de agir como se nada o incomodasse. Ao fazer isso, você faz mais do que simplesmente aprender a navegar pelas ondas da vida. Você embarca no supremo trabalho espiritual de reivindicar sua essência divina, seu direito inato como um ser empoderado e criador. Esta é, sem dúvida, a mais nobre jornada que qualquer um de nós pode empreender em nossa experiência humana. Então, caminhemos juntos por essa trajetória, vivenciando uma vida de liberdade profunda e paz interior inquebrantável. O que descobriremos no cerne desta jornada é a revelação de que não somos nossos pensamentos, emoções ou as circunstâncias que nos cercam. Somos a consciência que observa todos esses fenômenos transitórios. Pensamentos vêm e vão, emoções surgem e se dissipam, situações ao nosso redor mudam incessantemente. No entanto, nossa essência verdadeira permanece constante, um campo de pura potencialidade, imperturbável pela dança da impermanência. Quando nos ancoramos firmemente nesta percepção do nosso eu mais profundo, o mundo ao nosso redor se transforma. Os desafios, frustrações
Decepções e irritações que antes nos perturbavam perdem seu peso e influência sobre nós. Reconhecemos que todas essas experiências são apenas visitantes temporários no vasto espaço do nosso ser. Nós os recebemos com curiosidade aberta e aceitação, e como nuvens que se movem pelo céu claro, nossa essência permanece tranquila e serena. Este caminho não representa uma evasão espiritual da verdadeira experiência humana. Não é sobre se desconectar ou adormecer diante da riqueza da vida. Ao contrário, ao não resistirmos ou nos apegarmos inconscientemente a AOS, fenômenos em constante mudança ao nosso redor, abrimos as portas para uma vida de significado profundo e conexão autêntica. Permitimos a nós mesmos vivenciar tudo com uma nova frescura e profundidade que simplesmente não é acessível quando estamos presos em nossos padrões reativos. Considere aqueles momentos especiais em que você se pegou rindo até chorar, quando sentiu ondas de gratidão fluindo em sua alma, ou quando observou um recém-nascido com uma admiração extasiada. Naqueles instantes você não estava preocupado com um comentário desagradável, ou com um motorista que o cortou no trânsito. Você estava totalmente presente, completamente absorvido pela energia e verdade daquele momento. Essa essência de agir como se nada o incomodasse não é sobre se tornar insensível ou se fechar, mas sim sobre uma abertura radical, uma disponibilidade total para abraçar a riqueza que cada momento oferece, livre das cargas mentais que frequentemente carregamos por velhos hábitos. Ao experimentarmos a liberdade de estarmos plenamente presentes e imperturbáveis, nos recordamos da verdade sobre quem somos em essência, um campo de consciência puro, infinitamente presente e desperto, que nunca pode ser verdadeiramente perturbado, não importa quão fortes sejam os ventos da mudança ao nosso redor. Com um leve suspiro de reconhecimento, percebemos que este estado é o nosso verdadeiro lar. E a partir desse espaço de centralidade e realização, toda a nossa percepção se altera. Os eventos, situações e estímulos que antes nos afetavam profundamente agora, parecem ter perdido sua solidez. Passamos a interagir com eles a partir de um lugar de fluxo criativo e escolhas conscientes, em vez de sermos arrastados pelos ritmos familiares que ecoam em nossa psique. À medida que nos aprofundamos nesta nova maneira de ser, as relações entre consciência e realidade física se tornam cada vez mais claras. Assim como a mente influencia a matéria, o estado sereno de nossa consciência passa a moldar, de forma suave, tanto nossa experiência interna quanto a externa da vida. Situações que antes nos afetariam profundamente já não ocorrem, pois não mais ressoamos com os campos energéticos e padrões que as provocavam. Elevamos nossa frequência para um nível de harmonia, sincronicidade e maestria criativa. As pessoas que antes nos desafiavam e pressionavam nossos limites ainda podem cruzar nossos caminhos ocasionalmente, mas agora parece que não falam mais nossa língua. Sua energia simplesmente rebate em nosso campo de força imperturbável, sem deixar marcas ou amassados. Não há necessidade de confrontá-las, evitá-las ou mesmo interagir profundamente. Apenas permitimos que passem por nossa vida, sem nos perturbar. Essa é a alquimia profunda e graciosa de ancorar nossa identidade no nível mais profundo do ser, onde alcançamos nossa verdadeira soberania. Embora externamente as circunstâncias possam continuar suas danças cíclicas ao nosso redor, elas não têm mais poder sobre a paz firme e a verdade em nosso ser. Deste lugar inabalável de imperturbabilidade, nos transformamos em verdadeiras forças da natureza. Não somos mais moldados pelos ventos e ondas da vida, mas nos tornamos poderosos vórtices que harmonizam essas forças elementares, elevando-as a níveis superiores de criatividade, ordem e bênção para todos. O que antes eram desafios e tribulações intransponíveis, agora são recebidos com um silencioso sim que emerge do fundo do nosso ser. Observamos com desapego e até mesmo com um toque de humor enquanto a tempestade em um copo d'água do ego se agita e gira, tentando nos atrair de volta a AOS e seus jogos mentais de resistência, apego e aversão. À medida que conseguimos nos desidentificar desses gatilhos e turbulências que antes nos afetavam profundamente, eles começam a perder sua força e carga, como ondas que se dissipam em um vasto oceano. Este processo não é um raciocínio lógico que nos faz ficar bem com circunstâncias indesejadas, mas uma reorientação direta do nosso próprio ser. É como sintonizar uma frequência diferente no rádio.
Enquanto a mente do ego busca controlar e microgerenciar a realidade conforme suas preferências, o olhar transcendental do espírito simplesmente testemunha, permitindo que tudo se desdobre em sua naturalidade perfeita. Existe um profundo soltar, um deixar ir. Solta-se o apego ao prazer e a aversão à dor. Solta-se os reflexos condicionados de aceitar ou rejeitar, de agarrar ou repelir. Tornamo-nos como uma folha ao vento, soltando as rédeas do controle e tornando-nos um recipiente aberto para o florescer constante da própria vida. Claro, isso é muito mais fácil de dizer do que de fazer. Nosso condicionamento egóico é profundamente enraizado, reforçado ao longo de milênios por vidas de esquecimento da nossa verdadeira natureza e confusão entre o eu pessoal e a totalidade do que somos. Requer um tremendo compromisso, dedicação e gentileza para conosco mesmo para desatar esses nós ancestrais. Uma prática extremamente eficaz é fazer pausas regulares ao longo do dia para respirar o ar fresco e espaçoso, conectando-se com a consciência que existe neste exato momento. Aqui e agora, antes que seus pensamentos o definam ou suas emoções o coloram, existe uma presença simples e pura. Essa é a pura subjetividade, observando a experiência presente, não limitada por seu conteúdo. Você consegue sentir essa consciência incondicionada que permeia e fundamenta cada percepção, pensamento e experiência sensorial? Essa é a essência do seu ser, mais antiga que o universo e mais nova que o momento presente. À medida que você se distancia do drama, da beleza e da intensidade do teatro da vida, sempre ocorrendo dentro de uma consciência aberta e desapegada, pensamentos, emoções e circunstâncias externas passam a ser vistos mais como convidados temporários, em vez de fardos permanentes ou prisões confinantes. Surge uma leveza natural ao permitir que eles entrem e saiam, existindo como são, sem adicionar peso ou apego. Deste estado livre e centrado de pureza, permitindo que seus verdadeiros poderes criativos fluam sem a pressão da resistência, você se torna um canal para harmonias mais elevadas e possibilidades maiores entrarem em manifestação. O universo se expressa através de você, como um instrumento holográfico de sua própria evolução, orquestrando uma após outra sinfonia de beleza e graça reveladoras. Esta transformação não significa que você deixará de experimentar emoções intensas, circunstâncias dolorosas ou a totalidade da gloriosa jornada da experiência humana. Na verdade, é provável que você descubra que pode viver essas experiências de forma ainda mais completa e rica quando não estiver asfixiado ou oprimido por elas. Você será capaz de abrigar e sentir a intensidade dessas experiências dentro da vastidão tranquila e aberta do seu ser, como um sonho vívido sonhado dentro do contínuo perfeito da própria consciência. Isso indica que você sofrerá menos, viverá mais plenamente no presente e abraçará cada experiência como um retorno revelador para casa. E por meio de tudo isso, emerge uma profunda compreensão. A percepção de que a paz e a plenitude que você buscava sempre estiveram com você, desde o início. Elas são a essência de quem e o que você é, sob todas as ideias condicionadas e projeções mentais de um eu separado. O retorno para casa é simplesmente o florescer desse reconhecimento na vida como a experiência direta de sua natureza única, eterna e imperturbável. Então continue retornando a essa consciência da fonte, que permanece como seu ponto de presença ao longo dos dias. Permita que ela seja o abraço aberto no qual tudo surge e ao qual tudo retorna. Mergulhe em sua paz inabalável, em sua aceitação total do que é. E a partir desse espaço de não-dualidade radical, aprenda a agir como se nada pudesse realmente perturbá-lo. Não porque você tenha adotado um bypass espiritual ou uma máscara de indiferença, mas porque você viveu a verdade do infinito e do eterno em cada experiência. Não importa quão carregada ela possa parecer. Bem-vindo ao lar, ao vasto território que tudo abrange. Este é o grande desdobramento para o florescimento pleno do nosso ser, sintonizado com as dificuldades e desafios da nossa natureza iluminada, enfrentando-os com uma sabedoria imperturbável e indestrutível. Sua presença é a própria encarnação da graça e a cura definitiva para um mundo imerso em turbulência. Vamos trilhar esse caminho juntos, totalmente comprometidos em descansar imperturbáveis nessa vastidão insuperável dentro da qual todos os mundos surgem e desaparecem, sonho após sonho. Ao fazermos isso, nos tornamos a própria fonte que buscávamos, o terreno inabalável que o universo anseia, e nossa luz e paz irradiam silenciosamente para fora,
marcando o início de um novo amanhecer de sanidade e autoconhecimento sagrado. Temos o poder de ser essa presença transformadora em cada momento que passa. Tudo o que é necessário é escolhermos agir como se nada realmente pudesse nos incomodar, pois somos o próprio lar, onde todas as experiências surgem, são amadas e eternamente acolhidas.